Olá, bom dia. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura. Vou fazer no mês de junho 12 leituras de amor por conta da comemoração do Dia dos Namorados, né? Uma data que a gente fala de amor, que não deveria só uma vez, né, ser uma vez no ano, mas eu acho que é importante ter esses marcos, né, pra gente poder tirar um pouco, sair um pouco da rotina e tirar um tempo nosso para doar àqueles que a gente ama, né? Eu vou fazer aqui uma leitura de energia para o amor do mês de junho, tirando 3 montinhos para quem está afastado, para quem está solteiro e para quem está comprometido. Então, essas energias vão ficar aqui do lado. E vou começar com quem está afastado. Aqui fala sobre abraço, que através do outro vocês encontram as peças que faltavam. Mas a gente pensa assim, como é que eu posso fazer isso com quem eu estou afastado, né? Às vezes energeticamente, aceitando o fim daquele ciclo, aceitando esse momento de pausa, não ultrapassando e não atropelando as fases, né? Porque às vezes até a distância é importante para que vocês sintam a falta um do outro. Então, por isso que eu preciso trabalhar muito em mim e nas minhas questões para permitir que o outro se distancie e sinta a minha falta, né? E veja que se é isso mesmo que o outro quer, porque mesmo que a gente ame muito, que sofra, né, só de pensar na perda de alguém que a gente gosta, né, dessa pessoa saindo da nossa vida, eu também não quero que alguém fique comigo sem saber se gosta de verdade. Então essa pausa às vezes é necessária para que esses laços se reforcem, né? Fiquem mais consistentes, tá bom? Então a energia que sai aqui para quem está afastado. Eu vou começar lendo a energia de arcano maior para ver o que vai sair nessa leitura. Essa leitura então desse primeiro montinho é para quem está afastado da pessoa que ama, né? Vamos ver o que vai sair aqui. Uma carta de arcano maior. A leitura, quem está afastado do seu amor. Essa carta é linda, eu sempre me emociono com ela. Essa é a carta do eremita. O eremita, ele fala sobre uma pessoa que ele tá sozinho, né, ali, ele tá com aquela lanterna, né, só que essa lanterna é como se fosse para iluminar as suas lembranças, para iluminar de quem ele sente saudade, de quem ele sente falta, né. Aqui fala esse momento, né, introspectivo, dessa busca de respostas, de entender sobre essa relação, sobre esse amor. Aqui ele tem um porta-retrato, mas também tem um diário fechado aqui, né, que fala sobre as emoções que estão trancadas ainda, porque essa pessoa está tentando buscar respostas dentro dele, né. Então esse eremita traz essa ideia de uma solidão necessária, né, para que ele encontre as próprias respostas. Ali também tem muitos livros, como se tivesse uma passagem do tempo, né, com essa pessoa, como se vários, vamos dizer assim, capítulos tivessem sido escritos desse livro. Então não é uma relação de pouco tempo. E aqui fora tá um inverno, né? Tem gelo, né? Tem neve nas flores, nas folhas, né, dessa árvore. Então fala sobre esse momento de dor, né, de frio que esse homem sente distante da pessoa que ama, né? Mas aqui, por enquanto, é só uma energia, não tem a ver com gênero. Vamos ver o que vai saindo aqui. Trouxe algumas cartinhas. Vou começar com esse tarô sexual. Vamos ver o que vai sair daqui para essas pessoas que estão afastadas. Trouxe também outro tarô para clarificar, caso a mensagem não fique tão clara, né? E que a gente possa sair daqui com entendimento sobre essas duas pessoas, sobre a importância delas, eita, na vida um do outro. Ver o que vai sair para as pessoas que escolheram o pontinho das pessoas afastadas. Vou tirar 3 cartas. A carta do Sol. Nove de paus. Rainha de espadas. No fundo do deck, a carta da morte.
Vou começar a ler essas cartas, depois eu vou tirar mais. Em vez de tirar tudo, como eu sempre faço, eu vou tirar assim. O que é que acontece? O que você não está percebendo é que existe um apego, né? A carta da morte fala de como se fossem prisões, né? E correntes que te segurem em algo que podemos falar de vício, de crenças limitantes, de apegos, obsessões, né? Aqui tem um casal deitado atrás dessa morte, né? Aqui, mas a carta da morte, ela fala muito sobre uma transformação, né? Algo que vem para renovar. E a gente começou falando talvez de uma pausa que as pessoas tenham dado, né? Por conta do eremita e por conta da primeira carta falando de um abraço que junta as peças que faltavam. Então essa carta da morte, ela vem falar sobre uma renovação, né? Algo que talvez possa renascer. Aqui tem uma ampulheta, né? Que fala sobre o tempo que isso acontece, mas fala muito aqui sobre coisas que talvez tenham deixado essas pessoas obcecadas pela outra, né, em volta a coisas que falavam sobre esses vícios e crenças limitantes. A carta do Sol, ela fala sobre uma clareza, né, uma felicidade, uma alegria que essas pessoas tinham de estarem juntas. Elas estão bem conectadas, há uma cesta muito grande aqui de frutas, né? Tem até um colar aqui. Então, há muita prosperidade, há muita felicidade aqui nessa relação, né? A carta 9 de paus, ela fala sobre uma perseverança de se manter ali, né? Naquela relação que às vezes estava passando por fases não tão agradáveis, né? Tem uma mulher sentada no colo de um homem aqui, como se eles estivessem conversando, alinhando algumas coisas. Talvez houvesse um cansaço aqui, né, dessas conversas. Tem um homem passando lá atrás com uma tocha de fogo, talvez falando sobre, né, alguma clareza. Tem pássaro também que fala sobre a comunicação, então sobre essas pessoas conversando a respeito da relação. E na carta Rainha, né, de Espadas, fala sobre uma pessoa inteligente, verdadeira, né, independente. E ela aqui está diante da figura de um rei, de alguém que ela admira. Ela não está com a espada dela na mão, mas o homem que está na frente dela. Mas também tem algo de magia aqui. Ela tem como se fosse uma semente espetada de algumas coisas, como se fosse algum trabalho, né, de magia que ela fez, né, que ela está ali mentalizando para esse homem. Isso vai além da interpretação da carta, né? Algo que é como se ela estivesse pedindo nesse trabalho, nessa magia, alguma verdade, né? E que o Sol aqui traz essa verdade também, mas aqui fala dessa necessidade de ela buscar isso, né? A Rainha de Espadas é uma pessoa que normalmente é cortante, mas aqui ela parece calma e tranquila, ela tá com uma roupa bem à vontade, então ela tá, vamos dizer assim, despida dessa máscara de dureza, mas tá ali olhando para esse homem enrijecido, né? Talvez estejamos falando de uma relação que o homem não se entregava. Vamos continuar aqui, vou tirar mais 3 cartas do tarô Diário de uma Bruxa, para clarificar essa mensagem. A carta da morte, essa morte também fala como se houvesse muito desejo, né, entre essas pessoas. Só que não era algo positivo, né, não era algo saudável, era como se fosse uma obsessão mesmo, né. Vamos lá. Primeira carta, a carta do Imperador. Reforça essa ideia desse homem mais frio, né, mais distante. A carta 7 de ouros. E a carta 2 de espadas. No fundo do deck, a carta 6 de copas, que fala sobre algo do passado, talvez uma saudade, né? Talvez essa pessoa tenha feito parte da sua vida, né, no passado, ou seja, uma relação de outras vidas, algo que, às vezes, esse amor também, essa carta me lembra muito aqueles amores de adolescência, né? Mesmo que vocês sejam pessoas maduras, mas essa energia desse amor lembra algo, né? Quando você
essa menininha olhando para esse rapaz como se ela fosse apaixonada por ele, né? Ele é só um vendedor dessas flores, mas ela tá ali meio que imaginando, né? Meio que um pouquinho apaixonada por ele, ela tá olhando para ele com uma certa admiração. Então essas duas pessoas podem ser que elas se admirem, né? Me veio aquela música, não se admire se um dia um beijo a flor invadir a porta da sua casa, e der um beijo e partir. Aqui pode ser que essa pessoa, né, mande boas energias para você mesmo à distância. Aqui a carta do imperador fala desse homem, né, um pouco mais frio, talvez enrijecido, né, com as dores da vida, com as suas responsabilidades, mas é um homem que tem autoridade, uma certa estabilidade, mas tem muitas regras e isso às vezes atrapalha um pouco a relação. Quando a pessoa é enrijecida, né, as pessoas mais fluidas, mais leves, levam a vida de outra forma. A carta 7 de ouros, ela fala aqui sobre uma paciência, né, que talvez você tenha tido de plantar sementes, né, com essa relação. Ela está aqui colhendo, né, os frutos, né, de algo que ela plantou. Houve aqui um investimento, né, seu diante dessa pessoa, diante dessa relação, mas talvez você não tenha colhido no momento certo, mas aqui fala dessa colheita, né? Enquanto a carta 2 de espadas, ela fala sobre alguma negação, algum bloqueio. Aqui, para mim, vem muito forte que você não conseguiu manifestar esse amor. E mesmo que você tenha plantado sementes, houve aqui algum bloqueio entre vocês. O que acontece? Existe muito de a gente não entender o porquê, às vezes, nós somos afastadas de uma pessoa. Só que às vezes a energia da pessoa não está compatível com a nossa. E a espiritualidade então vem e, vamos dizer assim, separa essas pessoas para que o problema de uma pessoa não afete a outra. E como aquilo talvez não fosse trazer nenhum crescimento para a relação, só desgaste entre eles, a espiritualidade afasta. Então, às vezes, a gente fica desesperado, né, e preocupado, mas temos que confiar, né, na guiança do nosso anjo de guarda, né, ter fé nas nossas religiões para que isso possa direcionar a gente para além daquilo que está sendo falado, que está sendo visto. Aqui nesse caso, a separação dessas pessoas, né, desse amor que trazia tanto conforto, uma sensação, né, de tô apaixonado como na minha adolescência, de alguém aqui que está sentado, a roupa dele tem uma parte que é de armadura, esse homem estava um pouco inacessível diante dessa relação, mas ele tinha planos ali, tá vendo? No chão tem planos, só que esses planos não foram compartilhados. E aí essa mulher se sentiu assim vendada, ou seja, ela tinha que acertar o alvo, mas ela não estava enxergando, né? E aí também, o que fala dela sobre isso? De tentar fazer algo sem ter clareza. Ela estava vendada. E aí é a hora de a gente se retirar de uma relação, né? O gatinho tá ali. E esse espaço eu sempre vejo como se fosse a espiritualidade. Aqui é como se fosse a nossa intuição e aqui a espiritualidade falando, né? Por que você está ali tentando fazer as coisas sem ver claramente, né? Se retire, se resguarde, né? Mas que essa situação vai ter de alguma forma uma colheita. Nada que a gente planta é em vão. Nenhum amor doado de forma genuína não volta pra gente. Mesmo que sejam em oportunidades, em amizades, isso volta pra gente, né? Eu vou clarificar aqui com o tarô Rider-Waite sobre essas pessoas. O que essas cartas podem trazer a mais sobre essas pessoas que estão afastadas? Vamos lá. A carta Rainha de Espadas, ou seja, aqui existia uma relação, né, de equivalência. Essas pessoas eram parecidas, são pessoas que trabalham na verdade, são pessoas honestas, apesar do que tenha motivado a separação delas, são pessoas que falam a mesma língua, né? A verdade é algo importante nessa relação. A carta 3 de Copas aqui fala sobre uma celebração. Ainda essas pessoas vão comemorar. Esse afastamento não é algo definitivo, né? E talvez venha alguma comunicação, venha aqui uma sensação de uma comunicação por rede social, apesar dessa carta não falar de comunicação. E a carta 8 de Paus fala sobre um movimento rápido. Aqui não vai demorar. Essas pessoas vão estar em contato, né? Veio a carta aqui, né? Eu falei de comunicação, mas veio essa carta aqui falando sobre algo que vai ser muito ágil. E essa ação que essa rainha
talvez vai tomar, vai trazer uma modificação na relação. Então essa movimentação, né, vai permitir que essas pessoas celebrem tudo aquilo que não foi colhido naquela época, vai ser colhido agora porque houve um merecimento, né? O afastamento não se deu por falta de amor, são duas pessoas que falam, né, sobre verdade, né, que trazem clareza para a relação, mas aqui a espiritualidade talvez tenha afastado por conta das circunstâncias do momento, né? Para encerrar a leitura, eu vou trazer aqui uma carta do baralho cigano, mais 3 cartas do baralho cigano, para a gente ver o que de mensagem final para essas pessoas que estão afastadas. Sabemos que vai ter uma comunicação, sabemos que essas pessoas são compatíveis e que elas vão comemorar. O que pode sair mais aqui no baralho cigano sobre essas pessoas afastadas? 3 cartas. A carta da âncora, a carta dos pássaros e a carta da cobra. Fundo do deck, a carta do buquê. Realmente vai vir uma oferta aqui, né, de paz entre essas pessoas. Há um desejo muito grande, e eu vi isso na carta do diabo, apesar de não falar isso, mas é um desejo muito grande que essas pessoas têm, não só de estarem juntas, mas de se comunicarem, né, de quebrar esse gelo, essa distância, e isso vai trazer um ancoramento, vai ser algo sólido, né, que vai trazer uma nova fase para essas pessoas que estão afastadas, né? Uma coisa que vai tornar essa relação um pouco mais segura. Para quem gosta, né, eu vou tirar a mais aqui, mas não é necessário só isso. 3 letrinhas que possam falar, né, lembrando aqui que o que direciona mesmo é a mensagem, tá? A carta H, 3 letrinhas. A carta E, a letra E. A letra M. E é isso, meus queridos, deixo vocês aqui, vou continuar agora com quem escolheu o grupinho de quem tá solteiro, tá bom? Um grande beijo pra vocês, até a próxima. Vou continuar agora para quem escolheu o grupo dos solteiros, aqui fala que o cupido te atingiu, né? Vou ver aqui, a flecha do cupido te atingiu, então se isso ainda não aconteceu com você, é algo que tá prestes a acontecer. Vamos lá, para quem tá solteiro, parece que tá chegando alguém, né? Vamos ver sobre quem estamos falando. Aqui é o grupinho dos solteiros, pessoas que não trazem ninguém no coração, que estão ali, né, sendo felizes nesse momento, mas se chegar um amor, melhor ainda, né? Vamos ver o que vai sair aqui de energia para quem tá solteiro. Gente, embaralhei e sai a mesma carta do grupo anterior. Aqui é a carta do eremita, né? Aqui pode ser que a gente está falando, né? Pode ser que estejamos falando de uma pessoa que está solteira, mas que tem sim alguém que recorda com carinho, que recorda com boas emoções, de pessoas que talvez tenham vivido algumas histórias juntas, né? Não é uma pessoa nova. Então, você foi atingido pela flecha, não foi uma flecha nova, vamos dizer assim, né? Vamos ver o que a gente vai estar falando aqui. Trouxe aqui o tarô sexual, vou tirar 3 cartas e outros decks para a gente clarificar e trazer mais informações. Aqui é para o grupo que estão solteiros. O que o tarô pode trazer para essas pessoas, para quem está solteiro? Três cartas para o grupo dos solteiros. O que é o amor? Qual a energia do amor no mês de junho para essas pessoas? A carta Rei de Copas, a carta 5 de Espadas e a carta Cavaleiro de Copas. No fundo do deck, a carta 5 de Paus. O que acontece? A carta 5 de Paus, que tá no fundo do deck, é o que a gente não tá vendo, né? Ela fala sobre uma competição. Aqui, alguma disputa, né? Talvez estamos falando de uma pessoa que tenha alguma relação, seja você ou outra pessoa, e essa que não tem, né, fica de olho ali, né? Aqui tem um homem olhando para aquele casal ali, se amando, né, no meio do jardim. Então aqui pode ser que a gente esteja falando que
o que mantém essas pessoas afastadas, né? Caso aqui estejamos falando de alguém. E aí, se esse grupo não for para você, se você realmente não torce ninguém no coração, aqui não fala sobre essa mensagem. Aqui tá falando de alguém que está solteiro, mas tem sim lembranças boas de alguém do passado, tá? E aí, talvez o que tenha separado essas pessoas tenha sido uma terceira pessoa, né? Seja ela familiar, seja ela alguém que entrou nessa relação amorosa. Mas o Rei de Copas, ele traz uma mensagem de alguém que sabe doar, né, o amor, né? O Rei de Copas fala sobre alguém que tenha compaixão e sabedoria, mas equilíbrio emocional aqui, né? De se doar, de dar afeto, né? Ele tá ali de uma forma calorosa com essa mulher, mas, por exemplo, em vez de ela estar sentada no colo dele, né, ou numa cadeira ao lado, ela tá abaixo dele. Então, isso é só uma interpretação que vai além da carta, né, do que traz, mas o desenho, ela tá aqui aos pés dele, né? Então, pode ser que esse Rei de Copas, ele não tenha sido tão equilibrado, né, no se doar. Ele estava ali como rei e ela como alguém que estivesse ali para satisfazer os seus desejos, né? A carta 5 de espadas, ela fala sobre algum conflito, né? Então a carta, apesar de aqui eles estarem juntos, o homem tá, a espada dele tá aqui, né? E ele tá ali olhando, ele não tá olhando para ela, apesar de ela estar seduzindo ele tá olhando para outra coisa. Então aqui pode ser que alguma limitação, talvez o ego desse homem tenha falado, né, mais alto, e ele não estava ali tão envolvido, né? Talvez estivesse dando atenção a outras coisas. Já a carta Cavaleiro de Copas fala sobre uma proposta. Então aqui a sensação que eu tenho é que esse homem, né, vai vir ofertar para essa mulher suas emoções. Ela está no meio da água, né, ela também é recíproco esse sentimento. Ela está olhando para ele esperando, ele está com uma tocha de fogo na mão para ofertar, né, para fazer essa proposta, né? De alguma forma ele é encantado por ela e ela está esperando, né, essa proposta. Vou continuar aqui com o tarô Diário de uma Bruxa, para ver se saem mais informações sobre esse casal. É que realmente não fala de ninguém novo, né? Ou apesar de a pessoa ter alguém no coração, pode ser que esteja vindo alguém novo. Mas a energia muito forte aqui é de alguém que já tem alguém no coração. Vamos lá. A carta Pajem de Ouros, Pajem de Espadas, carta do Julgamento, um arcano maior, né? E no fundo do deck, a carta 6 de Espadas. Essa carta 6 de Espadas, ela fala sobre alguma mudança. Aqui, esse homem, ele tá se mudando, né, desse lugar, indo embora. Tá levando as espadas, mas ele tá olhando para trás, tá vendo? Ele tá olhando pro passado, né? Apesar de aqui falar sobre mudança, é uma coisa que esse homem ainda tenta superar, algo que ficou no passado, que reforça muito essa carta do eremita, né? De alguém que ficou para trás. Carta Pajem de Ouros fala sobre uma mensagem também de romance, né? Se o cavaleiro falava sobre proposta, aqui fala de uma mensagem romântica que alguém está indo levar, né? Ele já está aqui, planeado aqui o que ele vai fazer. Tinha aqui algum... não foi nessa carta, foi na mensagem anterior. Tinha como se fossem os planos, né? Ele vendo qual direção ele vai seguir para atingir isso aqui, que é chegar até essa comunicação. A carta Pajem de Espadas fala sobre... Aqui também fala sobre mensagens, né? Mas de alguém que está ali, lidando com sua coragem, né? Talvez a pessoa esteja esperando o momento certo. Aqui tem alguns livros, como se ele soubesse o momento certo de se aproximar para levar essa verdade, essa mensagem de verdade, talvez sobre essa saudade, sobre essa emoção. E a carta do Julgamento, que fala muito sobre uma verdade, né? A carta do Julgamento, ela fala sobre você avaliar uma situação, né, que pode renascer, fala sobre despertar, mas vem aqui muito sobre esse perdão,
Inclusive tem até uma borboleta aqui falando sobre um sentimento transformado, né? Então talvez essa pessoa venha falar sobre esse perdão ou pedir esse perdão. Se alguém que está 2 páginas aqui falar sobre mensagem e tem uma música saindo daqui, talvez essa melodia seja sobre essa desculpa, sobre o motivo de se distanciar, talvez o motivo que essa pessoa tenha tido de ter uma terceira pessoa ali envolvida, talvez esse seja o motivo do término, e essa pessoa vem trazer essa informação, né, pedindo esse perdão, né, e que você possa então avaliar essa questão, né, se vale a pena, se é uma pessoa que vale a pena, se os conflitos estão dentro daquilo que você entende como algo que é possível de se perdoar dentro da sua balança, né? O julgamento me lembra muito sobre a justiça, que fala, né, da balança da verdade. Dentro da sua balança, dentro da balança de cada um de nós, existe uma tolerância daquilo que eu consigo suportar. Isso é diferente para cada um. Então, que você possa avaliar dentro da sua balança aquilo que é possível, né? Você fala assim, não tenho condições de perdoar essa pessoa. Talvez você possa escutar, perdoar e seguir a sua vida, não necessariamente ficar com essa pessoa. Mas aqui tem toda uma proposta de algo sim, falando do passado, que tem essa possibilidade, e de alguém que está disposto a vir trazer essa informação. Vou tirar 3 cartas do baralho cigano para pessoas que estão solteiras. Olha, a carta do jardim, a carta da raposa, a carta dos caminhos e no fundo do deck a carta da chave. Ou seja, se essa pessoa vier trazer alguma informação, você tem total poder de escolha se você vai querer voltar para isso ou não, né? Cabe você decidir isso, né? De avaliar dentro da sua verdade se vale a pena, se é uma pessoa que vale a pena. Você vai ter caminhos, né? Direções para escolher, se não obrigada. Mas observe tudo, né? Com uma certa esperteza. Avalie as bandeiras vermelhas, tudo que vocês passaram para saber se realmente essa pessoa merece essa oportunidade, né? Sobre uma chance de uma reconexão, né? Sobre a possibilidade de se viver algo gostoso, de uma mensagem, né, dessa pessoa te procurando, trazendo paz para a relação de vocês, né? Então aqui fala sobre essa oferta de paz. Essa pessoa, a verdade que essa pessoa vem trazer é isso, mas que você possa avaliar e escolher se esse é o caminho melhor para você, né? Porque você vai ter a chave de abrir ou não essa oportunidade que essa pessoa vem trazer. Avalie dentro da sua história, dentro da sua verdade. Eu vou tirar aqui 3 letrinhas, como eu fiz no grupo número 1, para ver se colabora com a mensagem. Mais importante é a mensagem ressoar, né? 3 letras. A letra I, a letra F, a letra E. Aí só para acrescentar, o que mais importante é a mensagem ressoar, tá bem? Deixo vocês com essa mensagem, queridos, até a próxima. E agora, para quem escolheu o grupo dos comprometidos, aqui sai uma mensagem pedindo para que você olhe profundamente para dentro do seu coração, que você vai sentir o meu amor. E ele é tão profundo quanto o oceano. Então estamos falando aqui de pessoas que estão juntas, comprometidas e que são muito apaixonadas, né? Aqui estamos falando de um amor profundo, né? De alguém que sente essa conexão, né? E que está com você não é à toa, né? Existe ali sim algo profundo entre vocês, que é o que movimenta esse sentimento, né? Que faz com que vocês estejam juntos. Então aqui estamos falando de um casal que tem brigas de respeito. Essa leitura aqui não é para você nesse momento, tá bom? Vou tirar aqui 3 cartas do tarô. Saiu Valete de Copas. Saiu a carta do Cavaleiro de Ouros. Eita, a carta tá viva. Cavaleiro de Ouros. E a terceira, a carta Rainha de Ouros. No fundo do deck, a carta Cavaleiro de Paus. Nossa, foram 3 cavaleiros? Cavaleiro, cavaleiro. Ah, não, cavaleiro, cavaleiro, valete e rainha. Nossa, só pessoas, né? Cartas da corte, vamos lá. O que tá no fundo do deck que você não consegue entender e enxergar é esse cavaleiro de bastos, né?
que é Cavaleiro de Ouros. Ele fala o seguinte, que aqui há o início de uma aventura, né, uma possibilidade, né, de uma ação dessa pessoa na sua direção. E aqui, como estamos falando de um casal que já está junto, né, existe sim muito amor, muito fogo, né, alguém que está ali se comprometendo, né, doando, é isso. Essa pessoa tem atitude de doação na relação, porque é muito apaixonado, tem muito desejo aqui, né? Falando de um casal que realmente pega fogo, né? Na hora ali do amor. A carta do Cavaleiro de Copas tem um certo encanto por você, né? Apaixonado, ele está ali tentando escrever uma carta de amor, como se fosse assim mais uma forma de declarar esse sentimento. Mas ele está rasgando ali porque parece que nada fica bom o suficiente, que nada consegue de fato expressar o que ele sente, mas há um encanto muito grande entre vocês. Esse Cavaleiro de Ouros, ele fala sobre uma persistência, sobre um trabalho duro de manter essa relação, né? Ele está ali num cavalo, dando uma fruta para ela, né? Nutrindo e alimentando essa relação, porque há assim amor, há desejo, mas há essa nutrição, né? Que é importante em todas as relações. Enquanto a Rainha de Ouros fala sobre alguém que tem cuidado, mas alguém abundante, muito abundante. Então essa relação traz essa energia de doação, de desejo, de encanto, de doação, né? De a pessoa estar ali, ó, o homem está aos pés da mulher ali, né? Fazendo com que ela se sinta a mulher mais amada. Então aqui a relação que veio nessa mesa dessas pessoas comprometidas é uma relação de muita entrega, de muito amor, de muito desejo, de uma certa veneração até dessa pessoa por você. Então, é sobre esses comprometidos que estamos falando, né? Uma relação muito boa aqui. Não sai nenhuma carta negativa. Pelo contrário, de nutrição, de amor, de desejo, de entrega. Algo visceral, né? Gostoso de se viver. Vou tirar mais 3 cartas aqui do Diário de uma Bruxa. A carta 10 de Paus. Pajem de Copas. Carta da Imperatriz. E ela tá grávida aqui. Se quem quiser engravidar, é o momento. E a carta 5 de Espadas. O que você não tá vendo nesse momento, que é o fundo do deck, fala sobre alguma limitação, algum conflito aqui, né? Talvez vocês estejam passando por uma fase conflituosa, né? E a sensação que uma pessoa tem é de estar levando, né, tudo nas mãos, de estar sendo sobrecarregada. Por exemplo, já que essa pessoa te ama tanto aqui, como existe aqui nessa energia, existe alguma parte dessa relação que não tá legal, né? Então, só como aqui tem desejo, tem encanto, tem nutrição, uma certa veneração, mas aqui falta então um comprometimento talvez na rotina, nas finanças, né? Naquela doação do dia a dia mesmo ali, né? Alguém se sente sobrecarregado, mas aqui me veio uma energia seguinte: se eu estou me doando e você está apaixonado, está tudo bem, eu não vou entender que eu não estou fazendo algo. Então aqui é importante haver uma conversa, é importante haver um entendimento entre vocês, né? De ajustar, vamos dizer assim, a ordem das coisas, né? A organização do dia a dia, para que esse amor aqui, que saiu muito gostoso aqui, fique evidente, né? A carta Pajem de Copas, ele fala sobre uma pessoa que é sensível, que é romântica, né? Que se expressa através desse amor. Aqui ele está pintando, inclusive, né? Talvez algo para te dar, para te entregar, mas existe uma sobrecarga aqui, algo que não está sendo conversado, né? Mas se há amor, se há, né? Essa imperatriz precisa tomar as rédeas daquilo que ela sabe. A imperatriz, ela reúne as características das rainhas, então ela tem uma habilidade para ganhar dinheiro, ela tem habilidade para ser verdadeira nas suas relações, ela sabe doar o amor, ela sabe ser empática, ela é conectada à espiritualidade, ela é uma pessoa completa, né? Tá ali pleníssima. O que falta? O que falta é não sobrecarregar. Aqui parece até que são as mesmas pessoas em momentos diferentes. Você, para chegar nesse momento de imperatriz, você precisa colocar os limites. Mesmo que seja com alguém que você ama, sentar para uma conversa e falar: poxa, não tá legal, não tá equilibrado isso como tá, né? Alguma coisa aqui tá saindo fora do eixo. Se você conversar, né, as coisas vão ser ajustadas, porque há amor, há entrega, há o querer ficar junto, né, há o querer
que dê certo isso. Mas é necessário, às vezes, conversa madura, tranquila. E nessas situações é que a gente vê também que o outro nos ama. Não só na parte boa, né, do desejo, da cama, da entrega, mas da parte de, poxa, tô me sentindo sobrecarregada, você pode me ajudar nisso, né? Isso vai ser particular para cada casal. 3 cartas aqui do baralho cigano para complementar. A carta da estrela, a carta da cobra, a carta da cigana, estamos falando sobre você, né? E no fundo do deck a carta dos pássaros. Aqui realmente é uma necessidade de se comunicar, de se compreender porque as coisas estão acontecendo desse jeito, né? As coisas, elas não saem do eixo sem a gente permitir. Existe uma concordância, a gente concorda, né, com o fato de alguma coisa não estar boa e a gente está permitindo, né? A carta da estrela fala sobre a direção também, né, sobre espiritualidade, mas aqui nessa energia sobre uma direção que essa imperatriz, sendo a pessoa, se você é a pessoa mais madura da relação, você pode conduzir e direcionar esse amor para aquilo que você quer, né? Não adianta ter só o fogo do desejo, né, mas precisa transformar, mudar de pele. Se essa relação vinha somente com essa conotação do desejo, agora talvez para vocês darem um novo passo, precisa ter a ver, existir a conversa do vamos ver como é que está a nossa situação, a nossa rotina, o que cada um pode fazer. É preciso se comunicar para que essa pessoa voe junto com você. Ela tem vontade, né, de solidificar, de juntar, né, essas energias. Aqui a carta da cigana, ela fala sobre uma energia de alguém que tenha consciência, né? Aqui tá falando do consulente, mas alguém que também é intuitivo. Você sabe que você tem, né? Que essa relação, vamos dizer assim, tem pano para manga para você desenvolver uma conversa dessa, né? Falando que talvez as coisas estejam pesadas para você, mas que se o outro ajustar, né? É possível continuar assim, porque, vamos dizer assim, o elemento mais importante é que tem o amor, o desejo, o encanto. A pessoa venera você. E aí agora, saindo desse cenário, vocês precisam conversar e ajustar, só ajustar poucas coisas e vindo essa comunicação de uma forma franca e clara e leve, o outro vai estar ali entendendo tudo isso, né? É só ajustar um pouquinho para que as coisas fiquem ainda melhores. É isso que sai aqui nessa energia de junho para o amor. Eu vou fazer 12 leituras ao longo dos dias, agora só voltadas para o amor, comemoração com a carta, com o dia dos namorados. Vou trazer cartas aqui pra gente sobre vários assuntos ligados ao amor, tá bem? Acompanhe a gente para estar por dentro de tudo isso. Um grande beijo, queridos. Até a próxima.